pessoal, essa é a nossa quarta aula de Excel. Hoje, a gente vai aprender a parte de formatação de células, mas aí, como eu falei para vocês, já falei para vocês, toda aula agora vai ter a teoria e a gente vai praticar, tá certo? Vamos praticar o que a gente aprendeu. E as aulas, eu vou fazer de tudo para que as aulas sejam sempre curtinhas, para vocês poderem exercitar e vocês não terem muita informação ao mesmo tempo, tá bom? Como eu falei para vocês, a gente vai formatar células. Mas, olha, já tem uma coisa que eu tenho que alterar aqui. Aqui embaixo à direita, aqui, tá SSS, o nome dessa planilha. Eu não quero que seja SSS, eu quero que seja fonte. Então, vou renomear, botando à direita, renomear, e renomeio ela para fonte. Fonte. Outra coisa, tem muita célula, tem muita coluna aqui. Eu vou tirar uma coluna aqui, essa coluna G, eu vou tirar, marco ela todinha, botão da direita e excluir. Pronto. E jogo para lá de novo, só para mostrar para vocês como é que exclui coluna, tá certo? Bom, formatando células. A formatação de células é nessa barra de ferramentas, nessa parte, nessa seção da barra de ferramentas que está escrito fonte, que é essa aqui do lado esquerdo em cima. Logo à direita da parte de copiar, colar e cortar e assim por diante, tá? Então, vamos pegar aqui, eu vou dar um zoom aqui e vamos começar a formatar células. Vamos lá. Então, eu tenho uma célula aqui. Vou colocar essa célula aqui. Essa célula é a célula C3. Como é que eu sei a C3? Porque ela está na coluna C e na linha 3. E o nome dela à direita, aqui à direita está escrito, ó, C3. Então, eu vou colocar aqui uma palavra, tá? Vou colocar Walter. Walter. Quando eu coloquei Walter, o alinhamento foi à esquerda ou à direita? Esquerda. Esquerda, tá? Agora eu vou colocar um número, vou colocar 50. Dou Enter. O número, ele alinhou à esquerda ou à direita? À direita. Então, tudo que é alfanumérico, à esquerda. E tudo que é numérico, ele alinha à direita, tá certo? Eu vou transformar esse 50 aqui agora. Vou dar mais um. Vou colocar um zoomzão maior. Eu vou pegar esse 50 aqui, vou aqui embaixo, vou colocar um 50, mas esse 50 que eu vou colocar agora aqui vai ser alfanumérico. Como é que eu transformo isso em alfanumérico? Eu coloco igual, abro aspas, 50, fecho aspas. Dou Enter, ó. Agora, esse 50 não é número, porque eu criei ele com aspas. Então, ele se transformou numa literal, num alfanumérico. Eu podia tentar 50 aqui, como podia estar 50A aqui, ó. Ó. Ele se transformou, quando você coloca em entre aspas, você coloca, tudo que está dentro da aspas vira alfanumérico, vira uma literal. Então, obviamente, o Excel, da mesma forma que o alfanumérico, alinha à esquerda. Certo? Coloca o igual, né? Fala o igual, e depois do igual, abre aspas, 50 e fecha aspas. Essas células aqui... Pois não, pode perguntar, Silvia. Tem como depois fazer uma operação com esse número, sendo dessa forma? Não, dessa forma não. A única operação que você pode usar nessa forma é utilizar funções de texto. Agora, vamos tentar fazer uma operação com esse 50 aqui? Vamos colocar nessa célula aqui, na célula D5, nessa aqui, D5. Vou tentar fazer uma operação. Eu vou somar esse 50 mais 1. Vou colocar que é igual. O conteúdo dessa célula aqui, C, dessa célula aqui, nessa célula tem 50, não tem? Vou colocar igual C5, né, que é o conteúdo da célula, mais 1. Vamos ver se dá certo? Olha o que acontece, ó. Ele aceitou porque, por sorte, só tem números. Agora, se aqui tivesse um A, olha o que acontecia aqui, ó. Dava erro. O Excel é uma ferramenta muito inteligente, pessoal. Ele é muito inteligente. E vamos agora começar a formatar essas células. Formatar essas células utilizando o quê? Eu vou excluir essas duas colunas aqui, A e B. Botão da direita, excluir. Então, o Walter, se eu for, sabe, quando eu clico na célula Walter e olho lá para a minha barra de ferramentas de fonte, que é essa aqui de cima, aqui, ó, essa de cima, eu vejo que ela está em Calibri. A fonte está Calibri, é um tipo de fonte. Tá?
O tamanho dela é 11, é o tamanho da fonte. Eu sei que ela não está em negrito, porque o negrito não está marcado. Eu sei que ela não está em itálico, porque o itálico não está marcado, e não está sublinhada, porque o sublinhado não está marcado. E também sei que, clicando fora dela, eu sei que ela não tem nenhuma borda, essa célula aqui. Essa célula 3, ela não tem nenhuma borda. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos mudar a cor, o tipo de fonte. Para mudar o tipo de fonte, eu clico na célula, vou aqui, ó, e ele me dá a lista de fontes que eu tenho instalada no meu computador. Todas essas fontes aqui estão instaladas no meu computador. Sabe quantas dessas fontes, quantas eu utilizo? No máximo 2. E isso aqui, por incrível que pareça, ela ocupa espaço no teu computador, tá, pessoal? Ocupa a memória. Cada vez que você carrega o Word, no caso o Excel, ele está carregando também na memória todas essas fontes aqui. Tá? Todas essas fontes. Então, tem inúmeras fontes. Ó, essa aqui, ó, Ansel Extended. Olha o que acontece com o Walter. Ó. Vou mudar agora para o normal, que é o Arial. O Arial, que é o que eu uso bastante, ó, Walter. Perfeito? Então, quando você quer alterar a fonte de uma célula, você vai na parte de fontes, na barra de ferramentas, clica na fonte e você pode até, inclusive, digitar a fonte. Tá? Ó, letra K, ele vai lá nas fontes que começam com a letra K. Ó. Ó. E assim por diante. Tá? Tem essa aqui que é esquisita. Ó. Você vai mudando a fonte como se estivesse no Word mesmo. A fonte básica que está no Excel, na realidade, no meu Excel, é o Calibri, porque é uma fonte genérica. Normalmente eu altero tudo para Arial de novo, tá? Mas o Calibri ele é mais econômico. Bom, outra coisa que eu posso fazer nessa célula aqui é fazer com que a fonte fique em negrito. Para eu ficar em negrito, eu clico nesse N aqui, ó. Clico no N, então ela virou negrito, ó. E quando eu clico em N, o Nzinho aqui do negrito, ele fica marcado, ele fica pressionado. Eu também posso clicar em itálico, ó, no I. O itálico é um I inclinadinho, itálico. Ó. E eu posso também sublinhar o conteúdo dessa célula. Só que o sublinhamento, a gente tem 2 tipos de sublinhado. O sublinhado simples, que é de um risco só, e o sublinhado duplo, que é o de dois risquinhos. Perfeito? Outra coisa que a gente faz na célula aqui, só estou trabalhando aqui na célula do Walter, tá? É mudar a cor da fonte. Então, eu venho aqui nesse A, clico aqui e escolho a cor. Conforme eu vou passando, ele vai mudando a cor. Ó. Conforme eu vou passando, ele vai mudando a cor que eu quero. Eu vou querer esse verde aqui. Ó. Pronto, verde. E outra coisa que eu posso fazer também, com penúltima coisa aqui, que eu vou explicar para vocês, não, antepenúltima coisa, é mudar o fundo, a cor da célula. A cor da célula é onde tem essa latinha aqui, que está em amarelo, nessa imagem azul aqui do lado direito, é nessa latinha aqui que está em amarelo. No caso aqui, ó, eu clico aqui e vou mudando o fundo da célula. O normal é a gente usar, por exemplo, se eu clicar aqui em amarelo, ó, mudou para amarelo. Mas o normal é sem preenchimento, que está escrito aqui embaixo, ó, sem preenchimento. E também posso criar uma cor. Clico em mais cores, ele me abre uma janela, e eu dentro de um menu aqui de inúmeras fontes, eu vou alterando a cor dela. Só que aqui eu tenho que dar OK, tá? Eu vou mudar essa... Pode falar. Tem alguma função que, assim, por exemplo, eu quero fazer uma conta e quero que no final, no resultado, mude o fundo da célula. Tem uma função que faz isso? Tem sim. Tem a função, mas vai ser quase assim na metade do nosso curso. Por exemplo, se for negativo, a fonte fica vermelha e o fundo fica amarelo, por exemplo, entendeu? Tá? Tem sim, a gente vai aprender, mais para frente a gente vai aprender o condicionamento de resultados de células, tá certo? Não vou falar isso agora, tá?
Mas vai ser legal. Depois eu explico para vocês, né, numa outra aula, tá? Outra coisa, penúltima coisa, é exatamente as bordas. Eu clico na célula e eu tenho aqui, ó, em cima da palavra fonte, nessa imagem azul, tem um quadradinho. É esse aqui, ó. Eu mudo. Aí eu posso colocar borda inferior. Quando eu coloco borda inferior, ó, a célula, não dá para você perceber? Não sei se dá para perceber. Vou tentar aumentar aqui, ó. Mas, ó, a borda ficou embaixo, ó. Só está embaixo o pretinho. Eu vou mudar aqui, vou voltar para nada, vou sem borda, ó. Ficou sem. Aqui, ó. Clicar aqui, vou clicar sem borda, ó. Ficou sem borda nenhuma, tá vendo? Ó? Quando eu clico aqui na superior, por exemplo, quando eu clico aqui na superior, ó, ficou riscadinho no superior. Deixa eu tirar aqui. Certo? Está riscadinho no superior. Essa borda também aqui, eu tenho condições de aumentar a grossura dela, mas isso a gente vai explicar numa outra aula. Agora, eu normalmente faço o quê? Eu marco as células que eu quero e coloco todas as bordas externas, ó. Opa, todas as bordas, ó. Pronto. Pronto, então essa tabelinha aqui, eu vou inserir uma coluna aqui, inserir. Pronto, ó, dá para perceber melhor que as células estão todas com bordas. Perfeito? Quando eu quero formatar uma, tudo bem, eu clico numa e formato. Agora, se eu quiser clicar e formatar mais de uma, eu clico, seguro e arrasto. Como eu fiz agora. Eu cliquei no mouse, no botão esquerdo do mouse, segurei e arrastei. Aí eu faço tudo. Tudo que eu fizer, ó, eu vou pintar todas elas de laranja. Ó. Pintei de laranja. Eu vou mudar a fonte de todas elas, independente da fonte que for, eu vou mudar para Arial Black. Pronto, todas estão com Arial Black. E todas elas eu vou tirar o sublinhado e vou tirar o itálico e vou tirar o negrito. Se bem que o Arial Black ele já é negrito por natureza. Alguma pergunta em relação a isso? Professor, cada linha poderia ser de uma cor? Sim. Para que você tenha cada linha uma cor, você obrigatoriamente teria que formatar. Existe aqui uma função, quando você marca uma tabela aqui, tem essa parte aqui, ó, formatação condicional, e tem, ó, formatar como tabela, ó. Aí você escolhe, tá vendo essa aqui, ó? Azul sim, azul não, ó. Azul sim, azul não, ó. Quando eu clicar aqui, olha o que acontece, ó. É que ela não pegou porque já está formatada aqui. Deixa eu tirar deixa eu tirar todas as sem preenchimentos, ó. Pronto, tá aqui, ó. Tá? Eu escolhi aqui, ó. Eu vou marcar de novo, vou colocar mais células aqui. Vou colocar 333, vou colocar aqui 22, tá? Olha, a próxima que eu colocar aqui, olha o que acontece, ó. Olha, aí ficou uma célula assim e uma não, azul claro e azul escuro, ó. E a primeira célula ele assume como se fosse o cabeçalho da tabela. Tá? Mas isso é uma função automática dele. Ó. Posso chegar aqui e mudar isso aqui. Mudar o estilo da célula, por exemplo. Mudar com ênfase. Ó. ênfase aqui. Ó. Posso fazer várias coisas. Ó. Formatar como tabela. Posso formatar de outra cor aqui. Ó. Agora virou com essa corzinha aqui. O Excel faz automático para você, para evitar de você ficar clicando e alterando cor. E cada item, elemento que eu colocar nessa tabelinha aqui, ele vai mudando. Vai mudando a cor sim, cor não. Cor sim, cor não. Lembra da piada do cor não? Lembra? Certo? Como que tira o cabeçalho? Outro dia eu estava fazendo uma tabela e eu apanhei que eu não conseguia tirar o cabeçalho. Isso aqui, quando você formata como tabela, ele já simplesmente já criou um cabeçalho para você. Ele já cria um cabeçalho, tá? Ele já cria um cabeçalho. Agora ficou sem nada. Ó. Se eu formatar aqui, vou pegar aqui Não tem como tirar e daí. vou colocar aqui. Primeiro eu vou colocar geral sem formatação. E no cabeçalho aqui, como ele colocou aqui um elemento de busca, ó, filtro, ele colocou um filtro. Para você tirar o cabeçalho, você tem que aqui em classificar e filtrar, tá? Filtro, tá? E tirei, ó. Agora não tem mais, agora não é mais cabeçalho. Quando ele gera uma tabela desse tipo, ele gera a tabela, é como se ele pegasse aqui e fosse em filtro e criasse um filtro, ó. Ele cria um filtro para você. Pronto, aí virou um filtro. Aí você clica aqui, ó,
Ele tem todas aquelas funções de filtro. Não interessa para a gente ainda agora, porque agora, no teu caso, o que você deveria fazer? Ah, tem a tabela, tem um cabeçalho aqui, não tem? Clica no cabeçalho, vai em filtro e clica em filtro. Pronto, ele sumiu. Aquele botãozinho não tem mais, ó. Não tem mais aquele botão. Virou uma célula normal. Perfeito. Então, vamos para outro item da nossa aula de hoje, que é a seção alinhamento. Então, o que eu vou fazer? Na seção alinhamento, eu vou copiar essa nossa tabela, é uma tabela, tá? Copiar a tabela, vou na outra planilha e vou colar ela aqui, ó. Vou colar ela aqui, colar. Mas vou colar ela inteira, porque veja bem, ó, vários tipos de colagem que eu expliquei para vocês, né? Eu venho aqui, colar, ó. Se eu colar um Ctrl+C, Ctrl+V, né, ele cola tudo. Se eu colar somente os valores, olha o que acontece, ó. Só vem os valores. Perfeito? Se eu posso colar só a formatação, ele não vem valores, ele cola só a formatação para mim. E posso colar só fórmulas. Como não tem nenhuma fórmula, vem só os valores para mim. Então, no caso aqui, eu vou colar assim, desse jeito aqui, ó, para ficar igualzinho ao que era na outra planilha. Só que essa planilha aqui é de alinhamento. Então, eu vou mudar o nome dessa planilha aqui, ó, de www, vou renomear ela e vou escrever alinhamento. Alinhamento. Tudo isso vocês têm que fazer exercício, têm que exercitar isso na planilha de vocês, tá certo? Que eu vou passar para vocês, vou deixar isso aqui para vocês exercitarem. Aí o que acontece? A parte de alinhamento é onde você alinha o conteúdo dentro da célula. Eu vou aumentar aqui o Walter, vou aumentar a altura dela. Como é que eu aumento a altura? Eu clico aqui na lateral, clico entre uma linha e outra, aí o ponteiro do mouse vira uma linha horizontal com duas setinhas para cima e para baixo, clico, seguro o mouse e aumento. Ó. Essa célula Walter aqui, tá vendo que tem o conteúdo Walter? O Walter está alinhado à esquerda, porque, na realidade, é um alinhamento de alfanumérico, e está na parte de baixo. O que eu faço, então, para centralizar esse Walter aqui? Eu clico aqui, ó, nessa parte de alinhamento aqui, de cima, de meio e embaixo. Ele está alinhado embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no alinhamento do meio. Olha o que acontece com o Walter, ó. Vai para o meio. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que esse Walter fique centralizado. No meio, mas centralizado. Eu vou na parte de baixo. Alinhamento à esquerda, alinhamento central e o alinhamento à direita. Eu vou clicar no alinhamento centralizado. Pronto. Agora o Walter está alinhado direitinho, centralizado. Quando a célula está no tamanho, na altura da linha normal, você não percebe o alinhamento horizontal, no alinhamento vertical. Por exemplo, aqui o 50, ó, eu vou alinhar verticalmente ela no meio. Ó. Não aconteceu nada para vocês. Se vocês perceberem, o número 50, ele baixou um pouquinho só. Ele deu uma alinhadinha, mas quase é imperceptível. Agora, se eu aumentar, aí dá para perceber que ele alinhou no meio. Ó. Agora, o alinhamento horizontal, ó, pronto, está alinhado horizontalmente. Outra coisa também importante. Vamos dizer que aqui, eu vou apagar esses valores aqui, vou apagar tudo, vou baixar aqui, e eu tenho aqui, vou colocar Luiz. Aliás, eu vou colocar o alinhamento todo na esquerda, e centralizado. Luiz, aí eu vou colocar aqui, Luiz, ele é gerente da Silvana, da Adriana. E a Andréia, ela é gerente do Walter e da Janaína. Pronto, Janaína. Só que ficou esquisito, né? Como é que eu sei que o Luiz é Silvana e Adriana? Então, eu quero pegar a Silvana e a Adriana e deslocar um pouquinho para a direita. Então, o que eu faço aqui? Ó, eu tenho diminuir ou aumentar recuo. Se eu clicar em aumentar o recuo, o que acontece? Ó, Silvana e Adriana. Ó, Silvana e Adriana. Walter também, marco Walter e Janaína. Olha o que acontece se eu clicar no recuo à direita. Aumentar o recuo, ó. Ó,
Opa, errei o recuo, ficou muito grande. Aí eu clico no diminuir o recuo até alinhar. Pronto, agora os dados nessas células estão mais coerentes. Dá para eu saber que tem o Luiz e a Silvana e a Adriana estão embaixo do Luiz. E a Andréia, Walter e Janaína estão embaixo da Andréia. Uma coisa super importante que tem, e mais duas coisas que são super importantes aqui para a nossa explicação sobre a parte de alinhamento. Eu tenho o Walter aqui. Aqui eu tenho o Luiz. Vamos dizer que o Luiz ele vendeu 100, sendo que 50 foi a Silvana e 50 foi a Adriana. A Andréa vendeu 120, sendo que o Walter vendeu 40 e a Janina vendeu 80. Só que esse Walter aqui, que seria, por exemplo, ao invés de Walter, seria vendas. Isso aqui, na realidade, é um cabeçalho que ele deveria vir até aqui, ó, ficar centralizado. Então, o que eu faço para ficar centralizado? Eu simplesmente mesclo as duas células. Eu marco essa célula aqui, clico, seguro e arrasto na outra e clico em... Ah, mas ele está como coluna. Então, está como coluna. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou... Está como coluna de tabela. Vou fazer de outro jeito. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui, ó. Vou dar um outro exemplo aqui. Como é coluna de tabela, ele não permite o que a gente vai fazer. Então, vamos lá aqui, que seria vendas aqui em cima, ó. Vendas. E aqui não teria nada, teria qualquer besteira aqui. E eu vou centralizar e vou colocar aqui. Só que esse vendas aqui, eu quero que ele vá até aqui. Que ele vá até aqui. Então, eu marco as duas células e clico em mesclar, centralizar. Ó. Mesclar, centralizar. Clico, pronto. Aí as vendas estão mescladas e centralizadas. Vou até pintar ela de amarelo aqui. Ó. Pronto. Aí ela ficou. Se eu clicar aqui e clicar novamente em centralizar, e mesclar e centralizar, ele perde. Ó. Ela volta para a célula da esquerda, C2. E a D2 fica sem nada. No caso é que eu quero centralizar, então eu clico aqui, clico, seguro e arrasto até a última célula que eu quero mesclar e pronto. Aí agora está centralizado. Vou aumentar o tamanho dessa fonte aqui. Ou eu clico aqui e aumento a fonte para 20, 24, assim por diante, ou então eu clico no A, no Azinho que tem uma setinha para cima. Ó. Vou clicando aqui no Azinho, ele vai aumentando para mim. Ó. Ou então diminuo. E outra coisa, e a última coisa que eu tenho que explicar para vocês é a seguinte. Excluir aqui. Vou excluir essas duas linhas aqui para ficar igual todas elas. Excluir as linhas. Pronto, agora está tudo igual. Vou escrever um texto aqui. Eu vou aumentar uma célula aqui, vou aumentar essa célula para cá, vou deixar ela grandona, vou deixar ela em amarelo e vou começar a escrever um texto aqui. Vamos lá. Vou escrever o que está escrito aqui, ó. Seção, alinhamento, você pode alinhar o conteúdo das células tal e qual. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ficou esquisito, né? Se eu quiser manter todo esse texto aqui na célula, de forma a ele não escapar de dentro da célula, eu clico na célula que contém o texto e clico aqui, ó, quebrar texto automaticamente. Que é esse aqui, ó. Clico na célula e clico em quebrar texto automaticamente. Olha o que acontece quando eu faço isso, ó. Pronto, o texto todo cabe dentro da célula. Obviamente, aqui que eu vou fazer um alinhamento, né? Vou centralizar e vou... Pronto. Aí ficou bonito. Aí eu vou colocar negrito, fica melhor ainda. Vou colocar as bordas, está aqui, ó. Vou colocar a borda mais grossa, ó. Tem a borda mais grossa, bordas externas espessas, ó. Pronto. Agora parece que não dá para perceber, mas as bordas estão mais grossinhas. Então, aqui nós aprendemos a parte de fontes e alinhamento. Por último, a gente vai ver a questão de número. Só que essa questão de número, eu vou passar a parte de números, a parte de baixo aqui, e na próxima aula a gente vai começar a formatar. Inclusive, eu vou ensinar para vocês a formatação de CPF, RG, CNPJ aqui
o pessoal, muita gente não sabe como formatar a máscara desses números. Quando você digita, por exemplo, vou aumentar aqui o zoom. Quando você digita, por exemplo, CPF, o meu, 010239388855, ó, ele vira um número. O certo era ele pontuar, né? Colocar lá, /55, aí, ó, colocar o ponto, colocar outro ponto. Inclusive, meu CPF, ele tem o quê? Ele tem um 0 na frente, ó, pronto. Aí o CPF estaria certo. Só que como eu fiz isso, ele virou texto, tá? Então, desse aqui, ó, 010239388855, eu vou mostrar para vocês, mas vai ser na próxima aula, quando a gente for trabalhar nessa parte geral aqui, ó, onde a gente vai fazer formatações condicionais do conteúdo de células. O que eu vou explicar para vocês é exatamente essa parte de baixo aqui, basicamente números. Números e decimais, percentuais e decimais. Bom, vamos trabalhar com números, então. Então, eu tenho aqui valores, tá? Eu tenho 100, eu tenho 120, eu tenho 250, eu tenho 50. Então, aqui são números. Vou formatar essas células aqui, vou deixá-las em amarelo e vou colocar todas as bordas para ficar mais visível. Nessa seção número aqui, vou diminuir o tamanho da imagem para vocês verem. Nessa seção número aqui, eu posso transformar esses números aqui, por exemplo, o 100, eu vou transformar em moeda. Eu clico na parte de moeda, formato de número de contabilização, ele vira moeda. Ele coloca as casas decimais de centavos, mas ele coloca o R cifrão de real. Eu não uso isso. O que eu prefiro usar é esse aqui, ó. Vou clicar na segunda célula aqui, ó. Eu prefiro usar esse aqui, ó. Separador de milhares, que são os 3 zerinhos. Quando eu clico aqui no separador de milhares, ó, ele vem o 120, mas não vem o R dólar de real. Esse R dólar, ele complica muito, ele deixa muito suja a nossa planilha, tá certo? Suja muito a planilha. Aqui também, vou colocar tudo aqui e vou colocar tudo aqui. Esse 120 aqui, se eu for trabalhar, vamos dizer que seja nesse último aqui, ó, 3,55, que é o valor do álcool que a gente compra no posto de gasolina. O que eu faço? Ele não tem só 2 casas decimais, ele tem 4. Então, para aumentar essas casas decimais, eu vou aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Dá para vocês enxergarem na tela azul, na imagem azul? Tá? Tem adicionar ou subtrair ou diminuir a casas decimais. Então, algumas vezes eu tenho valores como esse 3,55 aqui, que não tem só 2 casas decimais. Ele tem mais casas decimais. Por exemplo, 3,55, 4587. Quando eu dou Enter aqui, ó, ele cai para 3,55. Na realidade, é esses números. Eu vou colocar só 2 decimais aqui, 4 decimais, ó. Então, o que eu faço para aparecer essas outras casas decimais aqui? Eu vou na parte de diminuir, aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais. Então, eu vou aumentar casas decimais. Ó. Quando eu clicar nesse botão, ele vai aumentar uma casa decimal. Ó. Aumentou para 5,5. E vou clicar de novo, ele vai aumentar mais uma casa decimais. Ó. Pronto. Agora ele aumentou. Na próxima aula, inclusive, vou explicar para vocês um negócio chamado arredondamento. Arredondamento. Só que não vai ser na próxima aula. Quando a gente trabalhar com em matemática financeira sobre arredondamento, a gente vai trabalhar com isso aqui, ó. Tá? A gente volta e vem para o Excel para eu demonstrar para vocês a parte de arredondamento que o Excel utiliza. Mas isso na aula de matemática a gente vê. Então, essa parte era a última parte que eu tinha que explicar para vocês, a parte de número. Tá? Na aula que vem a gente vai explicar isso aqui para vocês, ó, tudo isso aqui. Inclusive, o principal que é esse mais formatos de número, que ele abre uma tela aqui, e aqui a gente vai personalizar, por exemplo, CPF e o CNPJ, CEP e assim por diante, tá bom? Mas isso vai ser na próxima aula que eu vou explicar para vocês. Bom, a parte de número está explicado. Alguma dúvida na parte de número? Normalmente no Excel a gente sempre utiliza valores, então é só você pensar e raciocinar em cima do separador de milhares. Agora, nós temos o percentual. O percentual também eu vou explicar quando eu explicar percentual para vocês em matemática. Veja bem, ó, quando eu coloco 100, número 100 aqui, ó, número 100, tá vendo? Se eu transformar isso aqui em percentual, é só clicar nesse percentual aqui, ó. Olha que ele vira, ó, 10.000%.
Então, é muito esquisito o que ele faz. Ó. Colocar 1, ó, 1%, ó, 10% e assim por diante. Tá? Quando eu coloco 1 aqui, ó, e transformo em percentual, olha o que ele faz. Ó. Um 1, na realidade, ó, é o 100%. Lembra da pizza? A pizza, né, é um inteiro, um inteiro. O 1 é o 100% da pizza. Mas isso aqui na aula de matemática em percentual a gente vai explicar para vocês de novo. Bom, mudar o número dessa, o nome dessa planilha também que está RRR, vou renomear ela para número. Número. E vamos para a última aqui, que é exatamente o exercício que a gente vai fazer. Tá? Isso aqui, na realidade, é uma planilha, ela dá um exemplo de fundo fixo. Agora, o que é fundo fixo, pessoal? Alguém pode me dizer? Alguém já trabalhou com fundo fixo na empresa? Fundo fixo é o seguinte. Toda empresa, por exemplo, tem lá a secretária do diretor. Por exemplo, acabou a tinta da tua impressora? Não. Acabou o papel da tua impressora. Tem que comprar uma resma de papel. Para quem que você vai pedir dinheiro para você ir correndo comprar a resma de papel? Porque não deu tempo de fazer a compra do mês para poder vir uma quantidade X de resmas de papéis para você usar na tua impressora. Então, o que acontece? Você tem que ficar catando milho. Onde quem compra pede para o dono da empresa, vai lá no caixa. É uma dor de cabeça. Acabou as canetas. Acabou a caneta, tem que comprar 3 canetas. Valores pequenos, de até 30, 40 reais, não vale a pena você ir toda hora no caixa, o caixa te dá dinheiro do caixa te dá, dinheiro do caixa te dá. Aí, normalmente, cada departamento de uma empresa tem um fundo fixo, a gente chama de fundo fixo, que é uma espécie de caixa da empresa. E esse caixa da empresa, que fica na tua gaveta, é um dinheirinho. Por exemplo, no início do mês, o pessoal te dá um monte de notinhas de R$5, perfazendo R$100. Ele chega aqui, ó, no início do mês, nós estamos no mês 4, 01, 04, 2021. No início do mês, você passa um recibo para ele, qualquer, descrição, entrada, fundo. E o valor depositado, que está na tua gaveta, é R$100, ó. R$100. Tá? Aí, toda vez que alguém quiser comprar, o pessoal vai comprar resma de papel. Ao invés de ir no caixa, pedir para o dono, na tua gaveta, numa caixinha qualquer, num lugar na tua gaveta, tem lá um monte de dinheiro, moedinhas, tudo perfazendo R$100. Aí, olha, preciso comprar 2 canetas. Tá bom. Então, no dia 03, 04 de 2021, tá certo? Não teve recibo, foi compra de caneta. Canetas. Aí você deu para a pessoa comprar caneta, deu R$10 para ela comprar caneta. Ela foi lá, comprou caneta, a caneta foi R$7,50 e ela trouxe um recibo número 25. Então, na realidade, aqui você chega aqui e fala, opa, o recibo é 567, que é o recibinho que ela recebeu, que a pessoa recebeu lá na empresa, na papelaria onde ele comprou, e na realidade foi R$7,50. A pessoa te deu o troco. Perfeito? Só que aí a gente tem que fazer uma totalização, né? Primeiro a gente vai mudar essas células aqui todas, ó. Vamos configurar essas células para valores. Então, como é que eu configuro? Clico aqui, ó, em separador de milhares. Ó. Agora, tudo que eu digitar nessas células aqui vão estar com valores separados por milhares. E aqui embaixo eu tenho que somar tudo que entrou. Aqui embaixo eu tenho que somar tudo que saiu. E aqui, um saldo. O que eu faço aqui? Ó? Eu clico aqui, eu coloco uma funçãozinha. Vou colocar uma função que depois eu vou explicar essa função para vocês. É igual, soma, abro parênteses, clico na primeira célula e marco até a última célula aqui do movimento. Dou Enter. Pronto, ó, R$100. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou clicar aqui, vou colocar igual, soma, abro parênteses, marco todas as células, da primeira até a última, e dou Enter, ó, 750. E nessa última aqui, que já está marcada, que é o total, é o saldo, certo? Eu vou dizer que o saldo é igual ao conteúdo do total de valores depositados menos o total de valores retirados.
dou Enter, pronto. Ó. Eu tenho que ter dentro da minha gaveta, do meu fundo fixo, eu tenho que ter R$ 92,50. E aí sim vai. Durante o mês, lá no dia 20 do 4 de 2021, tá? Foi pedido para mim R$ 40 para comprar resma de papel. Papel A4. A4. Aí eu dei para a pessoa lá R$ 40. Pronto. Eu fiquei na minha gaveta R$ 52,50. Só que aí ela foi lá e comprou, e na realidade a resma foi R$ 23. Ela veio aqui, me deu o número do recibo que ela recebeu, e o valor não foi R$ 40, foi R$ 23,50. Pronto, ela me deu troco. Eu gastei R$ 31 ao todo até agora, e eu devo ter na minha gaveta, no meu fundo fixo aqui, R$ 69. Chegou no fim do mês, passou dia 20, dia 30 do 4. Quando chegou no dia 1 do 5, o caixa da empresa ligou para mim e falou: Luiz, quanto é que você tem aí na tua gaveta? Olha, eu tenho aqui R$ 69 e tenho recibos no total de R$ 31. Ah, é? Me traz os recibos para cá. Eu vou lá no caixa da empresa, entrego os recibos e a pessoa me entrega R$ 31. Aí o que eu faço aqui no dia 1/05/2021, tá? Sem recibo, entrada, fundo. Aí eu entrei, quanto ela vai me dar? R$ 31. Pronto. O meu saldo aqui está agora R$ 100. E assim vai. É assim que funciona o fundo fixo. Isso aqui, pessoal, por incrível que pareça, dinamiza pra caramba empresas que têm vários departamentos. Imagine uma empresa que tem 8 departamentos e os 8 departamentos pedindo dinheiro no caixa para comprar caneta, comprar clipes, comprar grampo, comprar papel, comprar tinta para impressora, comprar um monte de coisa. Isso dinamiza muito. E, ao mesmo tempo, ele exige que você receba os recibos. Se por um acaso eu perder um recibo aqui, vamos dizer que eu perdi esse recibo aqui de canetas, certo? Perdi o recibo. Eu não tenho como passar. Sabe quem é que vai ter que depositar isso aí? Eu, do meu bolso, porque eu sou responsável pelo fundo fixo. Entenderam a jogada? Então, vamos formatar essa planilha aqui para ficar legal. Vamos lá? Então, eu tenho aqui controle de fundo fixo. Nessa célula 1, tem a palavra controle de fundo fixo, a frase controle de fundo fixo. Eu vou mesclar elas. Vou clicar daqui, vou marcar até a célula E aqui, a E1, e vou clicar em mesclar e centralizar. Pronto, está aqui, ó, ficou centralizado. Só que aí eu vou fazer ficar bonita. Eu vou colocar todas as bordas e vou pintar ela da cor verde claro. Pronto. Vou também fazer ela ficar em negrito. Tá aí, ó, negrito. Aqui também, nesse cabeçalho aqui, ó, eu vou alterar as coisas. Vou centralizar tudo. Centralizado, centralizado. E vou alterar a cor das células para essa cor laranja aqui. E vou... Já está com as bordas todas. Só que essa fonte aqui está muito grande. Eu vou diminuir a fonte, clicando no A menorzinho aqui, vou diminuir a fonte e vou deixar em negrito para ficar mais visível. Pronto. Perfeito? E as fontes daqui também. Vou alterar essas fontes aqui, vou diminuir um pouquinho mais as fontes, vou colocar tudo em negrito. Agora, aqui também, ó, nesse aqui, vou colocar todas as bordas, vou colocar em negrito. E aqui, esse 100 também aqui, eu vou colocar bordas e vou mudar a cor da célula para uma célula verdinha. Perfeito? Para ficar mais visível, eu posso chegar aqui, ó, e pegar isso aqui e pintar tudo de vermelho, a cor da fonte em vermelho, para ficar mais destacado, que é dinheiro que está saindo. Aí vem, Silvia, depois, mais tarde, em outra aula, quando esses R$ 100 aqui ficar negativo, esse negócio, a cor da célula que está em verde pode ficar, por exemplo, vermelha. E a cor da fonte branca. Mas isso vai ser outra aula que eu vou explicar para vocês. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? Agora, olha a caca. O que acontece, Silvia? Já aconteceu comigo. Eu errei. Ao invés de colocar a data aqui, eu coloquei a data aqui, ó, nessa segunda célula. Eu coloquei aqui,
é 02/05/2021. Errei a data. Putz, errei a data aqui é aqui, né? 02/05/2021. Aqui é o número do recibo, né? O número do recibo é número 45. Olha o que acontece, ó. Vou colocar 45 aqui, ó. Olha o que acontece. Qualquer número que eu colocar aqui agora nessa célula, aqui, ó, vou colocar 8, ó, número 8, ó. Quando você coloca uma data dentro de uma célula do Excel, ele já assume por si só que aquela célula, a formatação daquela célula é data. Aí tem muita gente que apanha para tirar isso. Como é que eu vou voltar isso aqui agora para eu poder colocar o número 8 aqui? Ah, vou fazer o seguinte, vou excluir a linha e pronto. Tudo bem, dá certo. Mas o mais correto é você clicar em cima da célula e ir aqui, ó, nessa parte aqui que eu vou explicar, daqui, ó, tá vendo aqui? E coloca em geral, ó, geral, sem formato específico. Clique em geral, ó, pronto. Aí voltou para o 8, ó. Agora eu posso colocar 45, posso colocar o que eu quiser nessa célula aqui, que ela não é mais uma data. Agora, se nesse 45 colocar 01/02/2021, pronto, ferrou. A partir de agora, o Excel diz que essa célula aqui tem uma data. Vou colocar o número 5 aqui, ó, puf, é data. Colocar número 1000 aqui, ó, é uma data. Não tem jeito. Para tirar isso aqui, clico na célula, vou aqui na parte de número e clico em geral, geral sem formatação. Perfeito? Esse saldo também está feinho, vou colocar em negrito aqui, vou colocar em itálico para ficar bonito e vou alinhar ele aqui na direita, para ficar mais próximo do 100 aqui, ó. Então, a aula de hoje era exatamente isso que eu queria passar para vocês, tá certo, pessoal? Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!